bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje, primeiro vídeo do ano de 2019, eu trago para vocês uma dica de leitura para as férias. Nós estamos na metadezinha de janeiro e ainda tem todo o mês de fevereiro. Eu sei que tem algumas pessoas que já tiveram as férias no mês de dezembro, mas eu recebi um presente da editora Alfabeto um pouquinho antes do Natal. Tive um tempinho para poder ler os livros e trazer a dica aqui para vocês de leitura, dando a minha visão, né, sobre os livros. Eu apresento para vocês a Trilogia das Bruxas. Vamos ver se eu vou conseguir segurar todos os livros, porque são enormes. A Trilogia das Bruxas é composto de A Deusa das Bruxas, O Deus das Bruxas e a Bíblia das Bruxas, obra conhecidíssima do pessoal, escritos os três pela Janet e pelo Stuart Farrell. Eu falei um pouquinho sobre os dois em um vídeo bem antiguinho do canal. É um dos primeiros vídeos, então o pessoal que ainda não assistiu, me desculpe pela precariedade da edição. O vídeo é bem basicão, tá? Com uns slides, umas imagenzinhas, mas fala um pouquinho sobre eles, entre outras grandes figuras, grandes nomes, né, da bruxaria. Então eu vou focar um pouquinho mais em falar sobre as obras. Eu não tenho assim o que dar muito detalhe sobre o conteúdo dos livros, a não ser o que eles basicamente trazem. Os dois, tá? Tanto o Deus das Bruxas quanto a Deusa das Bruxas são divididos em três partes. Em ambas as obras, a primeira parte fala um pouquinho dos conceitos dos deuses, tanto do deus e da deusa, e as diferentes faces deles ao longo da história. Então, primeira parte do livro, um pouquinho da história sobre a deusa em A Deusa das Bruxas e um pouquinho sobre o deus em O Deus das Bruxas. Depois, na segunda parte, fala um pouquinho sobre os diferentes deuses ao redor do mundo. Então vai abordar um pouco mais profundamente sobre as deusas e sobre os deuses. E a terceira parte, em ambos dos livros, vocês vão encontrar um dicionário com 1000 deuses e 1000 deusas. As duas obras são excelentes, tanto para iniciantes como para quem já está há um longo tempo na jornada. A gente sabe que nunca é demais saber sobre esse assunto, especialmente se tem algo bem específico que você quer fazer e gostaria de trabalhar com outra divindade que não é habitual, ou gostaria de conhecer outra divindade que também tem aquela mesma energia, mas de um outro panteão. Eles têm os livros deles, a gente sente que tem uma preocupação em passar de maneira muito clara as informações, não tem enrolação e nem aquelas palavras muito complicadas que você tem que largar o livro e procurar no Google ou pegar um dicionário para entender o que está sendo dito. Então, uma linguagem super clara, uma preocupação assim notável em passar a informação bem fluida, bem tranquila, de maneira que qualquer pessoa consiga entender. E agora, quanto à Bíblia das Bruxas, esse livro já tinha passado pela minha mão um tempo atrás, emprestado, tá? Eu nunca tive esse livro aqui. É um presente que vai somar para minha biblioteca mágica. Eu lembro que muito tempo atrás, numa primeira impressão, eu acho que muitas pessoas tiveram essa impressão, até porque eu li, tirei minhas conclusões a respeito da obra, sobre o que eu ia passar para vocês e aproveitei para dar uma olhadinha na internet para ver o que outras pessoas falavam também a respeito, porque eu procuro sempre trazer para vocês, independente da situação, a melhor informação possível, não só colocar lantejoulas na coisa, né? Colocar somente glitter, não. Tem que trazer, se tiver alguma coisa que não tá legal, tem que falar. E eu vi algumas avaliações negativas sobre o livro, tá? Não que o livro seja terrível, ou que ele não passe uma visão da Wicca alexandrina, que é a tradição deles, ou pelo menos era, porque quando o Stuart faleceu em 2000, a Janet seguiu por um outro caminho, ainda Wicca, mas não a Wicca alexandrina. Então, dei uma olhadinha para ver o que outras pessoas falavam a respeito da obra, para não trazer apenas floreios aqui para vocês do que eu li agora, tá? Então, minha impressão de anos atrás, quando eu peguei o livro e eu vi todo aquele trabalho de Coven e bem específico sobre a Wicca alexandrina, eu peguei o livro
dei uma olhada, cheguei até o final dos sabás, até porque o livro ele é dividido em duas partes, né? Eu tinha esquecido de passar essa parte pra vocês, que é fundamental, tá? A Bíblia das Bruxas ela é dividida em duas partes. Na primeira parte nós temos os sabás. Primeira parte é os sabás e ritos de nascimento, casamento e morte. E depois na segunda parte, princípios, rituais e crenças da bruxaria moderna, onde nós temos diferentes rituais e muitas explicações assim, bem bacanas acerca da Wicca. Então eu peguei o livro na mão e tal, e vi aquela coisa bem na linha da Wicca alexandrina, e toda aquela explicação do trabalho em grupo, né, de um coven. E eu, como praticante solitária de um paganismo, né, sem definição, eu não sou wicana, eu sou apenas pagã, a primeira impressão que eu tive foi, não, esse livro não é pra mim, né? Hoje, relendo, é claro, não só para trazer avaliação para vocês, mas também a mérito de reler a obra depois de tanto tempo, eu vi com outros olhos, tá? Não é só porque eu tô trazendo aqui pra vocês, não. É porque eu acho que todos os rituais, eles podem ser adaptados, tá? Também não acho que a explicação sobre o Wicca seja descartável, mesmo que você seja um pagão apenas, que você não siga a linha da Wicca. E mesmo para alguém que seja de uma outra tradição wicana, é evidente que o livro é riquíssimo e tem muito a somar, mesmo que não seja a Wicca alexandrina. Então, para os praticantes solitários, ver com bons olhos, estudar uma maneira de adaptar os rituais, eles são perfeitamente adaptáveis para a prática solitária. E para os trabalhos em grupo, mesmo que você não seja da tradição da Wicca alexandrina, claro que também é perfeitamente adaptável para outras tradições wiccanas. Todos os livros, tanto o livro da Deusa e do Deus e a Bíblia das Bruxas, são ilustrados. As críticas que eu encontrei sobre os livros não são especificamente com relação ao conteúdo da obra. A maioria das críticas era com relação ao fato de terem usado o termo Bíblia no livro, né? Muita gente não gostou. E as fotos ao longo do livro, tá? Eu vou abrir em uma página para vocês e mostrar uma das fotos, tá? Teve gente que não gostou, que achou que o nudismo é desnecessário, tá? Eu sinceramente achei as fotos de extremo bom gosto, eu nunca vi com maus olhos. Tem gente que não gostou pelo fato de serem pessoas velhas, que algumas fotos mostram demais. Gente, eu acho as fotos de extremo bom gosto, as ilustrações também são super adequadas. Eu não acho que é algo ofensivo ou vulgar, muito pelo contrário, eu acho as fotos muito lindas. Eu acho que a caráter de qualquer livro, eu tenho essa particularidade, eu não sei quanto a maioria das pessoas, mas eu acho que te insere numa egrégora muito bacana ao longo da leitura quando você tem ilustrações ao longo do livro. E você se sente muito entrosado, porque tem as descrições dos sabás, né, tem todos os rituais e explicações. Uma coisa que é muito importante na obra é que os rituais, os sabás e todo o resto, eles têm uma explicação de onde vieram e a importância deles, né? Tem muitos livros que são apenas rituais soltos, uma explicação muito rasa sobre a história, ou a mitologia, ou o folclore, né? Apenas vem e traz um ritual pra você e você faz aquilo ali, beleza. Muitas pessoas até nem questionam muito, apenas fazem, sabem o porquê. Mas essa parte de explicar a história, de onde veio e para que serve, qual é a importância daquele ritual, é essencial e falta em muitas obras de Wicca, especialmente, tá? Em comparação, vamos fazer um comparativo com relação ao Scott Cunningham, tá? Que é um dos que eu mais comento aqui no canal e que é o meu favorito, justamente por eu ser uma praticante solitária. Ele tem aquela coisa bem eclética, um pouquinho daqui e dali, e sempre uma preocupação em abraçar o praticante solitário. Em algumas obras, se eu não me engano, deixa eu ver, se eu não me engano é no Livro das Sombras, eu não me lembro bem agora qual que é a obra dele, que tem uma explicação bem da linha wicana e tudo mais, mas sempre com aquele cuidado de inserir o praticante solitário ao longo da obra, né? Sempre dando uma explicação de que você pode perfeitamente fazer de maneira solitária. No livro A Bíblia das Bruxas a gente já não vai encontrar isso, tá? O trabalho é bem focado em coven, e o que muitas pessoas não gostam é que
trabalha com pares, né? Números iguais de homens e mulheres. Algumas pessoas acham que isso não é bacana para os homossexuais, que deixa alguma galerinha de fora e tudo mais, mas não se esqueçam que é perfeitamente adaptável, certo? Não percam a oportunidade de conhecer a obra apenas se baseando no que outras pessoas não gostaram. É importante você tirar as suas próprias conclusões, né? Questionar o que você está lendo, como sempre, a caráter de quem está começando, tá? Especificamente quem está começando. Oh meu Deus, eu estou conhecendo a Wicca hoje, acabei de conhecer a Wicca. Eu acho que a trilogia das bruxas, todo o conjunto dos livros é excelente. Por quê? A maioria das dúvidas que eu recebo de quem está começando, tipo assim, meu Deus, vamos pegar aqui o Deus. Estou começando na Wicca, eu posso gostar de Deus? Eu acho que precisa de uma explicação bacana de como funciona, quais são as visões do paganismo sobre Deus, como Deus foi inserido ao longo da história, né? Porque a maioria dessas pessoas, elas tiveram uma educação religiosa na infância muito conflitante com a visão do paganismo sobre Deus. E eu acho vital, fundamental, estudar o máximo possível sobre as origens, os processos, as mudanças que teve ao longo da história, por que elas aconteceram e como que agora retornou. Não que tenha sumido, deixado de existir para retornar, mas sim está tendo um despertar das pessoas para o paganismo e é bem bacana você se aprofundar no tema, a deusa e o deus. Isso facilita, assim, sei lá, 40% da sua jornada no entendimento e no entrosamento no paganismo, assim, facilita muito a sua vida. Então, tá começando agora, são obras excelentes. E mesmo que você já esteja um longo tempo aí no caminho, não perca a oportunidade de ter um dicionário maravilhoso de deuses de todos os panteões e alguns história e mitologia, bem bacaninha, bem esmiuçadinho, explicadinho, mastigadinho, sem palavras complicadas, uma leitura bem fluida e bem bacana. Por isso que eu achei super legal trazer pra vocês como dica de leitura de férias, tá? Pro pessoal que tá em casa, aproveitando as férias. E mesmo que você não esteja de férias, deixa eu pegar um outro livro aqui, porque eu quero estar sempre com um livro na mão. Mesmo que você não esteja de férias, é aquele livro bem legalzinho pra você deixar do lado da cama e ler um pouquinho antes de dormir. Esse é um hábito que eu tenho, aliás, não tenho feito nos últimos meses porque meu abajur estragou. O meu marido ia dormir e eu ficava lendo até um pouquinho mais tarde, acendia meu abajur e ficava lendo ali bem tranquila. E aí estragou meu abajur e eu não tenho mais como ler antes de dormir. Mas pro pessoal que tem esse hábito, esse livro é muito bacana, muito bom. É aquela leitura bem fluida, assim, que você não precisa ficar pausando, porque chegou em alguma parte que você ficou confuso. Como eu disse pra vocês, a preocupação deles em passar a informação de maneira extremamente clara e simples é maravilhosa, é notável e super valiosa em todas as obras. Recomendadíssimo para vocês a trilogia das bruxas, editora Alfabeto. Muito obrigada pelo presente, tá? Eu amei, amei de paixão. Espero que vocês tenham gostado da minha dica para vocês, tá? De leitura de férias. Eu ainda estou com problemas, como eu avisei para vocês, na edição dos vídeos. Eu não tenho como fazer vídeos com muitas edições, muito complicado, muito demorado, porque o meu computador às vezes desliga sozinho, ele anda meio revoltado comigo, tá meio complicado de fazer aquele vídeo pra vocês. Então, provavelmente eu vou trazer uma live pra vocês em breve, tá? Eu não tenho como precisar uma data, eu vou me organizar direitinho, ver como eu faço. E aí, a live é mais tranquilo, porque só vai ali ao vivo e depois fica ali no YouTube pra quem perdeu ao vivo ver depois. Certo, gente? Então, próximo vídeo combinadíssimo vai ser uma live pra gente bater papo. Vou definir a data e postar na página do Gato Místico no Facebook. Pra quem gostou da minha dica de férias para leitura, a trilogia das bruxas, eu vou deixar o link do produto na descrição, tá? Pra quem quiser conhecer a trilogia. Visite a editora Alfabeto, link direto pro produto na descrição, certo, gente? Nos vemos na próxima. Bênçãos dos deuses para todos!